Eu sei o que você está sentindo agora. A dor do abandono, da perda. E isso é uma ferida profunda que parece não ter fim. E quando alguém que a gente ama vai embora, ou até mesmo quando um relacionamento termina de uma maneira abrupta, parece que uma parte de nós se quebra realmente. E é nesse momento que a solidão começa a se espalhar, né? A solidão cobre tudo ao seu redor. E eu entendo porque eu também já passei por isso. Mas eu quero te falar nesse vídeo aqui algo essencial, que é a liberdade que mora nesse abandono. Mesmo que agora você mal consiga enxergar isso. O que você sente pode ser um reflexo do medo, da insegurança e do vazio que surgem quando a gente se vê sozinho. Mas acredite, essa solidão que você sente hoje no seu peito é algo precioso a te oferecer também. E é possível aprender a abraçar a própria solidão. Você já parou para pensar que muitas vezes você busca tanta presença de outra pessoa, mas você se esquece de como você pode ser completo só? E isso pode soar muito difícil, né, o que eu estou trazendo aqui, mas a solidão é uma oportunidade de você se redescobrir, né, de você voltar para dentro de si. E poucos percebem a profundidade disso. Não se trata apenas de uma teoria. O que acontece quando um relacionamento termina não é o fim de você, é uma chance de você olhar para o espelho e perceber a pessoa incrível que sempre esteve ali, esperando para ser reconhecida, né? Quantos projetos, quantas ideias você abriu mão para estar com essa pessoa e nem mesmo percebeu. Olha como você sorria, o que você era antes. Muitas das vezes você esqueceu isso, não é mesmo? E isso é uma virada de chave fundamental em um processo difícil de luto. É uma chance que você tem de curar essa ferida do passado, fortalecendo a sua autoestima. E o mais importante, você aprender a se amar. E eu sei que você pode estar se questionando: "Ah, mas como fazer isso? Se eu estou me sentindo tão perdido, tão vazio". A ideia é você não apressar as coisas, é você ser paciente nesse processo. E a psicologia explica que quando você passa, né, por um rompimento traumático, muitas vezes você enfrenta o que nós chamamos de ferida de abandono, né, de luto, né. Então isso acontece porque desde, muito tempo você se acostumou a essa pessoa, mas não é pelo que a pessoa é em si, é aquilo que você criou dela. Então esse é um ponto essencial também. Então você também não vai conseguir, abrir mão de anos de uma hora para outra, mas você precisa reconhecer os seus avanços, o quanto isso está te tornando forte e respeitar a oscilação emocional do luto, né. Quanto mais você querer apressar as coisas, mais acorrentado você vai estar, né. Então não é por aí. Você precisa ser paciente e ter uma autocompaixão com você mesmo e perceber os pequenos avanços que você tá diariamente, nesse sentido. Então é um processo, né. E essa ferida de abandono, se permeia dessa forma. E isso acontece porque, além de tudo isso que você teve com essa pessoa durante anos, também há algo mais profundo muitas das vezes, né. Algo ali desde a sua infância, né, que você foi moldada por relações de apego, sabe. Ou seja, a forma como você foi criada, né, e se relacionou com os seus pais, com os seus protetores, né, figuras de apoio ali,
isso te moldou também, e isso tem um peso simbólico muito profundo também que você precisa ser analisado. E o processo terapêutico ajuda muito nisso. Por isso que muitas das vezes você não vive somente o luto pelo fim da relação, mas por tudo aquilo que você construiu por muito tempo, como sinônimo de amor, como um limite que você até mesmo ultrapassou, né, para permanecer com essa pessoa, né, como uma garantia, né, se tem muito aquela ideia: "Ah, eu amando mais essa pessoa, eu vou garantir a presença dela na minha vida". Não, você não vai, né, isso te acorrentou em um espaço seguro, mas muito traiçoeiro, né, que é aquela ideia de que você se abandonou para tentar caber na vida de alguém. E você faz isso inconscientemente em várias relações, até mesmo no meio social, né, você abandona o que você pensa, as suas opiniões, para tentar caber, porque você vive sob a régua dos outros. E isso é muito cruel com você mesmo, né. Tudo isso influencia diretamente como você reage ao abandono e coloca um peso nisso, né. Então a dor que você sente de uma maneira avassaladora hoje, pode ser em grande parte também devido isso. Né, uma resposta a esse apego emocional que você tem em relação a tudo isso que te cerca, que foi rompido de uma forma abrupta na sua vida, né, então isso ativa em você essa sensação de uma perda mais profunda ainda, mais do que o próprio luto, entende? Então é um medo irracional de que você nunca será completo, de que você nunca vai ser suficiente sozinho. Mas você precisa entender que você é suficiente, né. A terapia cognitivo-comportamental, né, que é a minha abordagem, né, pode ser uma aliada muito forte nesse seu processo, né, porque isso vai te ensinar, além do acolhimento, através das técnicas também, e de todo esse processo em que eu vou traçar junto contigo, a você identificar melhor os seus pensamentos, que vem de uma maneira automática, né, os pensamentos negativos, e aos poucos eu ir reestruturando junto com você, né, você ir mapeando esses pensamentos, porque muitas das vezes a gente é um desconhecedor de si mesmo. A gente passa como um mero espectador da vida, um mero refém de si mesmo e das circunstâncias, mas você precisa se colocar no palco da sua própria vida e ser um autor do seu destino. Desenvolver esse romance consigo mesmo e não ser um mero espectador. Entende? Então, muitas vezes, quando você se sente abandonado ou rejeitado, né, os seus pensamentos podem ser distorcidos, né? Você acha até mesmo que você não é uma pessoa digna de amor, ou que você não é capaz de encontrar felicidade novamente, entende? Mas na verdade, esses pensamentos não refletem a realidade. Eles são simplesmente a maneira do seu cérebro de lidar com todo esse estresse emocional, entende? Então a terapia cognitivo-comportamental te ajuda a substituir esses pensamentos por crenças mais realistas, mais saudáveis, sabe? Um outro conceito importante que você precisa desenvolver na sua vida, né, diante desse abandono, diante dessa solidão, é autocompaixão, né. Tudo isso que eu falei no início do vídeo é autocompaixão, sabe. É algo que muitas das vezes você esqueceu de praticar na sua vida, né. Então quando você está em um processo de recuperação, a autocompaixão é essencial, né, entra muito naquilo que eu falei, pequenos passos que você dá todos os dias, respeitar o seu processo, comemorar os pequenos avanços, né, porque isso vai permitir você olhar para você mesmo com uma maior gentileza, com uma maior compreensão, uma compreensão que você ofereceria a um amigo, sabe, muitas das vezes você não oferece a si mesmo, né, então se você se permitir ser gentil com você mesmo, você vai ver que a solidão não é algo a se temer, mas é uma oportunidade
de você se fortalecer, sabe. E eu sei que é muito difícil no início, mas comece a se tratar com mais carinho, a refletir sobre essas palavras aqui, sabe, com menos cobrança. Eu te garanto que a teoria vai começar a ganhar forma e você vai começar a sentir isso. E eu sei que você está se perguntando como fazer isso de uma maneira mais prática, mas é começar com pequenos passos. É você se sentir acolhido também. É você tirar um tempo para você, fazer atividades que você fazia antes desse término, sabe? Que te conectem com você mesmo, sabe? Pode ser uma caminhada ao ar livre, né? Eu mesmo tenho a prática, né, de caminhar na praia, eu faço vídeos, né, nas redes sociais. E eu faço isso ouvindo uma música que me acalma, né? Eu sou tecladista, eu gosto muito de ouvir música instrumental. Isso me ajudou muito no início, né? Eu que passei pelo luto. Sabe, é você ler um livro, é você escrever, né? O processo terapêutico é muito escrita também, sobre os seus sentimentos. Isso vai te ajudando a reconectar com a sua essência, sem essas influências externas, sabe? Um outro ponto importante é você começar a cultivar a gratidão por você mesmo, né? Você listar ali 3 coisas pelas quais você é grato em você mesmo a cada dia, né? Pode ser algo simples, como o fato de você ter sido forte o suficiente para lidar com essa dor. Veja quantas pessoas não passaria pelo que você está passando, né? E eu sei que pode ser assustador olhar para a solidão, mas acredite, ela não é inimiga, não é para sempre. É uma oportunidade que a vida está te dando para recuperação e crescimento. É você novamente se voltar para você mesmo com coragem, com paciência. É você descobrir que você é muito mais forte do que você imagina. Recomeçar é um processo. Então não tenha pressa, né? O mais importante é que você esteja aqui, que você se lembre da pessoa incrível que você é, da pessoa única que você é, da liberdade que está dentro de você, e ninguém pode tirar isso de você. Não importa o quanto a pessoa que te abandonou tenha sido canalha com você. E aos poucos você vai perceber um tesouro inestimável em você. Quando você abraçar essa solidão, você vai acabar encontrando uma melhor versão de si mesmo que essa pessoa que te deixou não merece. Só vai merecer quem realmente perceber a grandiosidade que você é. Mas para você se conectar com a grandiosidade de alguém, você precisa ter elementos internos de se reconectar com a grandiosidade de si mesmo. Senão você vai continuar repetindo certas histórias na sua vida. Você não vai ter essa percepção profunda do outro, porque vai faltar essa percepção profunda de você mesmo antes, sabe. Então todo o processo terapêutico também te ajuda nesse processo. Para finalizar o vídeo aqui, eu te digo que o fim dessa relação não é o fim da sua vida, é apenas uma oportunidade que você está tendo hoje de escrever um novo capítulo, onde você é o protagonista. E você merece ser feliz, né. E essa felicidade, com toda certeza, começa com tudo aquilo que você dedica em relação a você mesmo, certo? Se você ficou até aqui, peço que se inscreva nesse vídeo, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você está passando. Se considere seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é andregalinto.pc, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Vídeo todos os dias, certo? Aqui no YouTube talvez seja mais semanal, mas sempre vou estar colocando um vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo.